Essa apresentação tem como finalidade apresentar a prova de conceito do projeto CTP Acolhe da equipe Lotus. Reforçando, a equipe é formada pelos seguintes integrantes: Isabela Cruz, Jéssica Sobral, Caio Vitor, Maria, Matheus, Nicolas, Verônica. Nessa apresentação serão abordados os seguintes tópicos. Então, o tópico de introdução, modelagem, prova de conceito, as referências utilizadas e dúvidas para sanar eventuais dúvidas. Então, primeiramente, o que é a prova de conceito? A prova de conceito, também conhecida como POC, é um modelo que busca testar a veracidade e a eficácia de algum conceito. Em resumo, ela pega um conceito que está somente na teoria e o coloca em prática. Assim, é possível testar se um projeto é de fato viável ou não. Ela é muito utilizada na área da tecnologia, como é o caso do projeto da Lotus, para testar as funcionalidades de uma aplicação e analisar se elas cumprem com o objetivo do projeto. Ela é importante porque, colocando as ideias da equipe em prática, ela proporciona uma visão mais detalhada das coisas, além dos testes iniciais que são fundamentais para o restante do desenvolvimento. Bom, em relação à modelagem, nós temos os casos de uso e o diagrama de classes. E em relação a casos de usos, estes foram divididos entre 3 usuários. Então, há o usuário sem login, que pode basicamente se cadastrar e acessar o sistema através do login. Tem o usuário aluno, que pode criar incidente, o que inclui criar uma triagem. Então, quando ele cria um incidente, ele cria uma triagem obrigatoriamente. E criar um incidente também dá a possibilidade dele visualizar o incidente, o que inclui visualizar a triagem. Então, quando ele visualiza o incidente, obrigatoriamente ele visualiza a triagem também. E ele também pode alterar o estado do incidente, como, por exemplo, cancelar. O aluno também pode registrar uma emoção, o que possibilita que ele visualize essas emoções depois. Ele pode visualizar as postagens e ele pode gerenciar o seu próprio cadastro. Por exemplo, modificar alguns campos do seu cadastro, como curso e período. Já o usuário administrador, ele pode agendar uma sala, o que possibilita que ele gerencie esse agendamento, ou seja, muda o nome do aluno, o horário, e ele também pode visualizar esse agendamento sempre que quiser. O administrador ele também pode visualizar os incidentes criados pelos alunos e, com isso, ele visualiza a triagem e pode alterar o estado do incidente, como para concluído, por exemplo. O administrador também faz as postagens, o que possibilita que ele gerencie essas postagens depois, como deletar uma postagem caso ele queira. E essas postagens possibilitam que o aluno visualize as postagens. E o administrador também pode fazer o gerenciamento do próprio cadastro e o gerenciamento de outros em relação a campos específicos. Bom, agora falando um pouco mais sobre o diagrama de classes, ele foi criado para poder guiar melhor a gente no desenvolvimento do back-end dos serviços. A gente criou o diagrama de classes bastante familiar a como está modelado lá no banco de dados. Então, a gente tem aí a noção de que os enums eles vão ser criados e feitos como tabelas, e isso proporciona que o nosso sistema ele tenha mais flexibilidade, seja mais dinâmico. Então, futuramente, a gente pode até adicionar mais emoções e mais perfis. Nesse primeiro momento, a gente fez o desenvolvimento do cadastro e do acesso, que vai ser comentado mais para frente, e como a gente pode ver aí, um termo mais próximo do que a gente fez agora, então a gente tem o usuário e ele pode ter mais de um perfil. No entanto, ele começou apenas com admin e aluno, e um usuário também pode ter mais de um humor cadastrado no dia não, ao decorrer do tempo, né? Porque ele só pode cadastrar uma vez por dia. E esse humor, ele pode ter um sentimento, né? Então, basicamente é isso. A modelagem ela serve mais para guiar a gente no desenvolvimento do back. No tópico de prova de conceito serão abordados a arquitetura e a POC em si do projeto CTP Acolhe.
Bom, explicando agora a arquitetura, né, o modelo que a gente escolheu para estruturar o nosso projeto, né, o CTP Acolhe, é basicamente um modelo baseado em serviços. Então a gente tem 3 serviços, que é o front-end, o back-end, né, a nossa API e o banco de dados. Falando um pouco do lado do servidor, né, a gente tem a nossa API desenvolvida, como já foi falado na apresentação inicial, né, a gente tem Spring Boot, que é um framework do Java, e no banco a gente tem MySQL, né, e aí a setinha ali justamente para exemplificar a conexão da API com o banco de dados, né, então já está configurado na API essa conexão e a gente já tem o banco hospedado. A gente vai explicar mais para frente como que isso funciona e como que isso fica na hospedagem, mas o servidor ele fica bem assim. E pro lado do cliente, né, do front-end, o front-end ele é desenvolvido em React, né, HTML, CSS e JavaScript. E o front-end ele vai estar basicamente fazendo as requisições para a API, né, para a nossa API. Essas requisições são feitas por métodos, né, são requisições HTTP. Então a gente já colocou algumas ali que a gente pretende ter, né, get, post, put e delete. A gente já tem algumas em prática que a gente vai mostrar aqui para a POC, que são alguns métodos post, que é um pouco das funcionalidades que a gente já colocou no projeto, e a gente vai explicar isso. E, né, a partir dessas requisições, a API ela vai devolver respostas, né, sejam ali de que deu tudo certo ou de que deu algum erro, e alguns parâmetros que a API devolve para o front-end, e essa representação é feita em JSON. A POC do projeto foi formada por 2 funcionalidades iniciais da aplicação, sendo elas o cadastro na plataforma e o acesso do usuário. O cadastro pede ao usuário algumas informações, como nome, e-mail institucional, prontuário e senha. O acesso é feito depois de já estar cadastrado, então para realizá-lo é preciso fornecer apenas o e-mail institucional e senha, além do registro de emoções, que foi adicionado depois, mas não está incluído na documentação, já que não podia ser modificado. O registro de emoções só é disponível para o usuário do tipo aluno após realizar o acesso. Então, ele será questionado sobre como está se sentindo no dia, ou seja, só pode ser respondido uma vez, tendo como opções de resposta estressado, alegre, confuso, aflito e tranquilo. Agora a equipe vai fazer a demonstração da plataforma que foi desenvolvida para a POC. Bom, pessoal, começando aqui explicando como que está a hospedagem do back-end e do banco, né? Hoje a gente faz essa hospedagem no Highway, então a gente já assinou um plano aqui com o nosso e-mail do projeto, né? Com o e-mail da equipe. Então aqui basicamente a gente tem 2 serviços, como eu falei, que é o back e o banco de dados. Aqui no banco a gente já tem algumas tabelas que a gente já está em prática, né? Já está em produção. A gente consegue passar mais tabelas por aqui ou linkando, né, no MySQL Workbench. Aqui no Highway ele disponibiliza para a gente algumas variáveis, né, que são justamente para a conexão do banco de dados na nossa API. Então a gente vai ter algumas coisas como o usuário, né, do banco de dados, a senha que está sendo usada, a porta que está sendo passada, a URL. E tudo isso vai ser passado aqui né, no nosso back-end. Aqui o que está em produção, né, é basicamente a última versão, né, no nosso repositório no GitHub, nosso repositório do back-end. E é basicamente isso. Então basicamente a gente tem as variáveis, como eu falei, a gente passa elas em JSON, e aí o Highway ele já entende, né, que a gente tem esse banco, ele passa isso aqui, e a gente também passa a URL do front, né, para evitar uns problemas de cores e para fazer essa integração, para permitir que o front-end faça as requisições justamente, né. Bom, e mostrando um pouco mais como a gente está fazendo os testes lá no servidor, a gente fez algumas configurações aqui no Postman, então a gente pode testar tanto localmente, tanto puxando lá a requisição do Highway, onde está sendo hospedado. Aqui eu vou fazer
os testes puxando do Hellway, porque eu não rodei o local aqui agora. Mas enfim. Então, como funcionam os testes? A gente cria aqui as requisições. A gente fez a configuração aqui através de uma variável. Então, essa base URL, de acordo aqui com a mudança, ela muda essa URL. Então, agora ele está puxando ali do Hellway, onde está hospedado. Aqui para o cadastro do aluno, a gente passa esses parâmetros no body. Então, eu vou mostrar também como é que a gente está pegando o token de acesso que é gerado na hora do acesso. Então, a gente cadastra aqui o nosso aluno e a gente tem a response. Quando é retornado, né, o aluno aqui na response, a senha não é mostrada por questão de segurança. E também cadastramos um admin. Ambos os cadastros, eles funcionam pela mesma URL, mas se a gente passar ou não aqui um parâmetro no body, ele só torna null, porque alguns parâmetros não é obrigatórios, assim, pro admin, né? Então, turma, essas coisas assim, não vão ser requisitados pelo admin, para o admin, né? Então, a gente tem aqui nosso teste do admin sendo cadastrado. E quando a gente vai acessar o usuário, a gente passa aqui o e-mail e a senha. E a gente tem a geração do Access Token, né, do token de acesso. Aqui, através de um JavaScript, a gente passa esse token gerado aqui para essa variável token. E aqui no Py, né, na raiz do projeto aqui, no Postman, a gente recebe essa variável, esse token, né, esse bearer token através dessa variável aqui, e quando a gente vai fazer outras requisições, é passado aqui também no header. Aqui. Então, o bearer token, ele foi passado para todos os filhos, né, as outras requisições. Então, quando a gente vai gerar um humor, que é passado aqui o sentimento, a gente gera e é basicamente assim que funciona. Bom, mostrando ali mais um pouco dos cadastros que foram feitos de aluno e admin, ele chega aqui no Hellway, né, nessa tabela aqui. Então, a Elaine e o Henrico que a gente criou, eles chegam aqui no banco, né? O admin, ele não vai ser cadastrado com as informações que a gente não colocou lá, então vai chegar como nulo aqui, e as senhas criptografadas. E mais para frente a gente também vai fazer uma validação para poder confirmar os e-mails, né? Então, para garantir que esses e-mails existem, que são do Instituto Federal, por enquanto o default tá que eles foram confirmados, mais para frente a gente vai fazer essa confirmação. Bom, gente, mostrando então um pouco aqui da parte do front-end, que ele já está hospedado. Então, a gente está fazendo aqui a hospedagem dele pelo Netlify, né? Então, o Netlify, ele pega lá no nosso repositório do GitHub e traz para cá, nesse link, como que está o site, né? Como que está a aplicação web. Então, aqui é a página inicial, né? Que mostra os usuários que não têm login. Então, ele mostra aqui esse sweeper, que o usuário ele pode fazer a rolagem para um lado, então atendimento para ajuda psicológica, atendimento para recursos educacionais e atendimento para organização estudantil. O site ele já está internacionalizado, então ele pode vir aqui trocar a opção, né, para ser em inglês, então ele já fica internacionalizado em inglês, muda todas as opções. Também tem a mudança do tema, então aqui está com o tema light, mas você pode mudar também. Tá. Eu vou, então, aqui fazer o cadastro de um aluno para vocês verem como que fica. A gente já fez algumas validações, então tem validações aqui tanto por parte do front quanto por parte do back-end. Então, no nome ele não aceita números, fala que o nome é inválido, então se eu colocar aqui Caio Santos e colocar 1, 2, ele não vai funcionar, porque ele está barrando esse campo. Então, vou deixar aqui como Caio Santos. No e-mail institucional tem a validação que ele só aceita domínio do IFSP, né? Então, só aceita aluno.ifsp.edu.br, ou para os usuários que vão ser administradores, só o ifsp.edu.br. Então, você colocar aqui caio@gmail.com, não vai funcionar porque tem a validação, mas se eu colocar ifsp.edu.br, ele vai aceitar, ou o aluno, né?
aluno.ifsp.edu.br. O prontuário ele também está validado para aceitação do IFSP, né? Então, SP tem que ter ali como início, 204.431. Ele aceita aqui, então, a quantidade referente ao prontuário dos alunos mesmo. Então, se eu colocar aqui mais um caractere, ele não vai aceitar. Se eu colocar, enfim, o X aqui ele vai aceitar, né? Porque o prontuário ele também aceita letras. Mas se eu colocar aqui um XP, ele não vai aceitar. Um X, um XW, um PP. Ou se de repente eu colocar aqui várias letras aleatórias, ele também não vai aceitar. A validação é somente para aqui. A senha tem que ser uma senha forte, então letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial e números. Então eu posso colocar aqui com um mínimo de 8 caracteres. Né? O nome ele tem um limite aqui de 100 e a senha o mínimo de 8. Então eu vou dar um continuar aqui. Ele vem aqui para a página de login. Então, uma coisa interessante é, por exemplo, lá eu coloquei como aluno, né? Então aqui eu vou colocar como ifsp.edu.br e a senha aqui assim. Ele vai exibir esse erro aqui do pop-up, né? Como usuário não cadastrado, porque eu coloquei aqui, né, IFSP, e lá eu cadastrei como aluno. Então, aluno.ifsp.edu.br, ele entrou. Aqui nós temos o registro de emoções, então o usuário ele vai poder escolher aqui uma emoção. No dia, então, estressado, feliz, confuso, aflito ou tranquilo. Hoje eu estou tranquilo, então eu vou registrar aqui tranquilo. E após isso, ele vem e exibe você acessou com sucesso ao TP Acolhe, seja bem-vindo. Eu vou logar de novo lá no usuário para mostrar para vocês que não tem como cadastrar mais de uma emoção no mesmo dia. Né? Então, vou aqui, saia, acessar. Então, eu registrei uma vez, é tranquilo, mas se eu registrar aqui de novo, ele me exibe aqui o erro que o meu já foi registrado. Né? Então, outra coisa aqui que tem validado no acesso é caso o aluno ele coloque a senha errada. Né? Então, aluno.ifsp.edu.br. Então, aqui no regex ele vai aceitar, né? Na validação do front ele vai aceitar. Então, tá como certo, mas o back ele vai barrar e vai voltar um erro, né? Usuário com senha incorretos. Bom, se eu exibir aqui então em inglês, em Dark, tá tudo de boa. Coloca aqui, Caio. Esse aqui. Ele vem aqui, então ele já mostra todo no modo Dark também em inglês, porque ele está internacionalizado, né? Aí se eu for cadastrar ele não vai funcionar, porque eu já mostrei para vocês que ele retorna um erro de que já foi cadastrado em emoção. Na parte de cadastro, então, aqui também, né, no modo Dark, name, institucional e-mail, nome e password. Bom, por parte do front, isso que a gente tem, não só na parte do front, né, no back também, é isso que a gente trouxe para a foto, então, a parte do cadastro, a parte do acesso, a parte do registro das emoções, e também tanta internacionalização e a mudança de tema aí do CTP Acolhe. Por fim, temos as referências utilizadas para a realização da POC e o contato para a equipe para sanar eventuais dúvidas.